Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistério, curiosidades e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem um vídeo novo, então sempre tá tendo novos conteúdos por aqui. Também deixa o seu like, porque me ajuda muito a divulgar aqui o canal. E se você quiser também me acompanhe nas minhas outras redes sociais, que eu tô sempre postando outros conteúdos. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje? Meredith Susannah Cara Kesher nasceu em 28 de dezembro de 1985 em Londres, na Inglaterra. Ela era filha de John Kesher e Arlene Kesher e teve uma criação super simples junto com a família. De acordo com os amigos e familiares, Meredith tinha uma personalidade bem alegre, era cuidadosa e também bastante inteligente. Aos 21 anos de idade, se mudou para a pequena cidade de Perugia, na Itália, para iniciar um intercâmbio na Universidade de Perugia. Ela escolheu a Universidade de Perugia, na Itália, porque queria ter uma experiência fora do país e também porque essa universidade era muito conhecida na região por receber muitos estudantes estrangeiros. Então, para dividir os custos de moradia na nova cidade, Meredith resolveu compartilhar uma casa em Villa della Pergola com mais 3 outras garotas, as italianas Filomena Romanelli e Laura Mezzetti e também a norte-americana Amanda Knox. Amanda Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em West Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, em uma família super rica. A sua mãe, Eda Melas, era uma professora de matemática e o seu pai, Kurt Knox, era um vice-presidente de uma empresa de finanças, mas eles acabaram se divorciando enquanto Amanda ainda era uma criança. Amanda tinha uma personalidade bem diferente de Meredith. Ela tinha um jeito bem extrovertido e sempre utilizava suas redes sociais para ostentar as suas viagens e as suas festas. Ela era daquelas meninas que gostavam de sair sempre que podia e estava sempre conhecendo novas pessoas. A convivência com as italianas era bem tranquila, mas acabou se tornando comum ter alguns desentendimentos e discussões entre Meredith e Amanda, principalmente em relação à organização da casa, que não era respeitado por Amanda. Amanda gostava muito de sair, conhecer novas pessoas, trazer essas pessoas para casa e ela não se preocupava muito em manter a organização do ambiente que era compartilhado entre as meninas. Mas, apesar disso, as duas conseguiam conviver mesmo com essas diferenças. Com pouco tempo de residência em Perugia, durante o recital de peças, Amanda conhece Raffaele Solecito, que é um rapaz italiano que estudava engenharia da informática também na Universidade de Perugia. Raffaele, diferentemente de Amanda, ele morava sozinho e tinha um jeito bem tímido e calado. O casal então se apaixonou rapidamente e já então iniciaram um namoro. Amanda passou os dias seguintes na casa de Raffaele e, segundo os dois, eles mal saíram da cama. Depois de 5 dias, na manhã do dia 2 de novembro, Amanda resolve voltar sozinha para sua casa para tomar banho e pegar mais roupas. Ao chegar na sua casa, ela acabou encontrando a porta entreaberta, o que lhe causou um pouco de estranheza, mas também não deu muita importância e foi em direção ao banheiro para tomar seu banho. Assim que ela entrou no banheiro, Amanda relata que viu algumas gotas de sangue na pia, mas acabou não se importando muito. Então seguiu tomando seu banho e, ao sair do banho, Amanda disse que percebeu uma mancha de sangue maior no tapete do banheiro. E aí sim ela imaginou que alguma das suas colegas de quarto poderia ter se cortado. Então Amanda continuou a se arrumar normalmente até que ela percebeu que haviam fezes na privada. Amanda relata que nesse momento ela teve um mau pressentimento de ter alguém também junto com ela na casa, até porque as meninas não costumavam deixar o banheiro sujo quando utilizavam. Então depois disso Amanda começou a vagar pela casa, tentando encontrar alguma das amigas para ver se tinha alguém lá dentro do recinto, até que ela encontra a porta do quarto de Meredith fechada, o que não era muito comum. Então Amanda começa a bater na porta da Meredith, mas não obtém nenhuma resposta da amiga. Amanda acha tudo muito estranho, porque a Meredith não costumava ter esse tipo de ação. Então ela acaba resolvendo chamar o seu namorado Raffaele para ajudá-la a tentar abrir a porta. Até porque ela imaginava que talvez tivesse alguém lá dentro, ou mesmo a Meredith machucada, alguma coisa nesse sentido. Raffaele rapidamente corre para casa. Eles tentam derrubar a porta, mas eles não conseguem ter sucesso. E aí nesse momento eles decidem então chamar a polícia para verificar o local.
polícia chega rapidamente ao local e encontra Amanda Knox e Rafael Solecito dentro da casa. Até então, não existia uma cena de crime, então Amanda e Rafael explicam tudo o que aconteceu, tudo o que eles acharam estranho, as gotas de sangue, e aí então os policiais pedem para que o casal esperem lá do lado de fora da casa. A polícia decide arrombar a porta do quarto da Meredith e ao entrar no quarto eles se deparam com uma cena de terror. A Meredith foi encontrada seminua, com o corpo coberto por um edredom, ficando visível somente uma parte dos pés. Ela havia levado 46 facadas, sendo que uma delas realizou um corte profundo na garganta. Além disso, haviam sinais de agressões, violência sexual e as paredes estavam sujas de sangue. Durante a perícia, um ponto que chamou a atenção aos peritos e aos policiais que estavam no local foi o corpo da vítima ter sido coberto. Para a polícia, essa ação de cobrir a vítima geralmente é atribuído a assassinas mulheres. Isso porque quando um homem comete uma ação daquela, um assassinato daquela maneira, dificilmente eles voltam para cobrir a vítima. Enquanto os policiais faziam a perícia, do lado de fora estava Amanda Knox e o seu namorado. Eles estavam relativamente calmos, aos beijos e consolando um ao outro. Um comportamento bem estranho para a situação. Por mais que Amanda não fosse tão amiga da Meredith, afinal elas se conheciam há cerca de mais ou menos um mês de convivência, é muito estranho que a pessoa não tenha tido pelo menos uma compaixão da colega de quarto que havia sido assassinada. Então foi um comportamento notado bem estranho da polícia, porque eles pareciam não estar surpresos com o que aconteceu. Com esse comportamento estranho do casal e também pelo fato deles estarem juntos dentro da cena do crime, eles passaram a se tornar os principais suspeitos do caso. Até porque, de acordo com conhecidos de Meredith, a jovem também não tinha inimigos, então foi descartado logo de imediato que o crime tinha sido por vingança ou algo nesse sentido. A polícia então deu início aos depoimentos e a Amanda ela foi interrogada durante 53 horas por 5 dias seguidos sem a presença de nenhum advogado ou também nenhum tradutor para poder intermediar a conversa, uma vez que a língua dela era o inglês e o interrogatório estava sendo feito em italiano. Então ela tinha muita dificuldade tanto de entender os policiais quanto de se expressar a respeito do que havia acontecido. No segundo dia da investigação, Amanda foi levada novamente à casa para verificar se faltava alguma faca na cozinha, já que havia sido constatado que essa foi a arma utilizada no crime. Mas ela teve um comportamento bem estranho. Ao olhar a gaveta de facas, ela teve um surto de pânico e começou a gritar desesperada. Para os policiais, essa reação foi bem estranha, porque parece que no momento que ela viu a gaveta de facas, ela lembrou de alguma coisa que não comentou no caso, o que gerou ainda mais suspeita da sua autoria a respeito do crime. Já no depoimento do Rafael, ele havia dito que naquela noite do crime, ele tinha passado a noite com a Amanda em sua casa. Mas no terceiro dia de investigação, ele acabou revelando que não tinha contado a verdade, a pedido da namorada, e que na verdade ele estava em casa sim, mas estava sozinho, ou seja, a Amanda não estava com ele na noite do crime. Então, nesse momento, a polícia exigiu o acesso ao celular da Amanda para poder investigar se ela realmente tinha passado a noite do crime na casa do namorado ou se tinha ido para outro lugar. Mas ao começar a investigar o aparelho, a polícia encontrou conversas com Patrick Lumumba, que era o chefe de Amanda, que era dono de um bar, onde Amanda dizia: "Te vejo mais tarde, boa noite". Ao ser confrontada, a Amanda afirma que havia marcado de se encontrar com o seu chefe na noite do crime, mas Patrick relata o contrário. Ele diz que só falou com Amanda para dispensá-la do trabalho naquela noite, pois o quadro de funcionários já estava completo. Em paralelo com a investigação, a Polícia se viu completamente pressionada para que o caso fosse rapidamente solucionado. Primeiro porque era uma situação que nunca havia acontecido na região e, além disso, envolvia a mídia internacional, por se tratar de um caso envolvendo uma cidadã inglesa e uma cidadã norte-americana. A polícia decide então prender Amanda, Rafael e Patrick no dia 6 de novembro, sob o argumento de que soltos eles poderiam fugir do país ou mesmo atrapalhar as investigações. No dia 8 de novembro, Amanda se encontra com seus advogados pela primeira vez e começa a mudar o seu depoimento, dizendo que na verdade não marcou de se encontrar com Patrick, mas que na verdade sabia que o Patrick tinha sim matado a Meredith, pois afirmou tê-lo visto na cena do crime.
Então, depois de ficar preso por alguns dias, o Patrick foi finalmente solto, depois da Amanda mudar mais uma vez a sua versão e dizer que havia se confundido no momento do seu depoimento. Ela disse que estava nervosa e que pensou ter visto o Patrick, mas na verdade ele não estava na cena do crime. Além disso, Patrick também apresentou um álibi que foi bastante convincente para a polícia, que não conseguiu encaixar o proprietário do bar na cena do crime. Foi aí que no dia 19 de novembro, novas impressões digitais de uma outra pessoa foram encontradas no travesseiro da Meredith. Posteriormente, foi identificado que pertencia a Rudy Guede. Rudy Guede nasceu na Costa do Marfim e foi adotado por um homem bem-sucedido da região. Ele tinha 21 anos na época do crime e em sua ficha criminal constavam pequenos tráficos de drogas e invasão de propriedades. Segundo a perícia, o DNA do Rudy também foi encontrado no corpo da Meredith. O Rudy foi localizado devido às mensagens que ele trocou com a Meredith na noite do crime, combinando um encontro com ela naquela noite. O Rudy afirma que ele se encontrou com a jovem no dia do crime e que eles realmente tiveram relações sexuais, mas que não a matou. Segundo ele precisou ir ao banheiro, sendo que ele ouviu um grito da Meredith. E ao sair do banheiro, ele viu um homem, mas não conseguiu identificá-lo, pois estava escuro e ele havia fugido pela porta da frente. Rudy então relata que tentou socorrer a Meredith, mas ela já estava no chão sem vida e sentiu muito medo por estar coberto de sangue. Durante o depoimento, ele também afirma que Amanda não era culpada e que a americana nem estava no local. Foi então que o Rudy foi preso. No dia 17 de dezembro, uma nova evidência do crime é encontrada. O fecho do sutiã de Meredith foi encontrado e nele constava o DNA de Rafaele. Nesse momento, todas as maiores mídias passaram a retratar recorrentemente o caso, onde qualquer nova informação virava notícia. A mídia fez com que Amanda e Rafaela fossem vistos como culpados do crime, antes mesmo da finalização da investigação. Em um outro depoimento, o Rudy modifica o seu relato, informando que havia visto sim a Amanda sair da casa, mas desta vez por uma janela, o que dificultou ainda mais a situação da Amanda, uma vez que ela era também suspeita no caso. O promotor do caso acreditava fortemente que o motivo da participação dos 3 suspeitos no caso era que a Amanda pretendia fazer uma orgia na casa e, por se negar a participar, a Meredith havia sido estuprada e assassinada naquela noite. Em um julgamento separado, Rudy Guede foi declarado culpado e sentenciado a 30 anos de prisão por sua participação no crime, sendo reduzida para 16 anos pela apelação. Até hoje ele se declara inocente pelo que aconteceu. O fato que levou à prisão de Amanda Knox e Rafaele foi uma faca encontrada na casa do Rafaele, que continha no cabo o DNA da Amanda e na lâmina o DNA da Meredith. Em 4 de dezembro de 2009, a sentença foi dada, onde Amanda recebeu uma pena de 26 anos de prisão, enquanto Rafaele pegou uma pena de 25 anos de prisão. Em 2010, o casal recorreu à decisão com a alegação de que a polícia foi coagida pela mídia internacional para encontrar os assassinos, e eles eram os melhores personagens para o desfecho da história. O caso, então, passou por uma revisão, onde as provas que incriminam o casal foram reanalisadas. Durante a revisão do caso, várias falhas foram encontradas durante o processo de investigação, como, por exemplo, a falta de preservação da cena do crime com pessoas que entravam sem as devidas proteções. Foi constatado também que o interrogatório da Amanda havia sido abusivo por não ter a presença de um advogado e um tradutor. Um outro ponto foi sobre o fecho do sutiã que foi encontrado muito tempo depois do início da investigação e ficou exposto à contaminação. Além disso, a falta de provas da ligação direta entre o casal e o Rudy. Um outro ponto que foi reanalisado na reabertura do caso foi sobre o DNA da Meredith que havia sido encontrado na faca, pois ele era insuficiente para comprovar que aquela havia sido a arma do crime. Com todas essas inconsistências, depois de permanecerem presos por 4 anos, o casal foi então absolvido. Porém, devido à insatisfação da população com a decisão, o caso foi então reaberto, aguardando uma nova decisão. Foi aí que, em 27 de março de 2015, o casal foi considerado novamente inocente de todas as acusações. Amanda, então, processou a justiça italiana por maus tratos durante a investigação, lançou um livro contando a sua história e a Netflix também lançou um documentário contando a história de Amanda Knox.
Bom, é nesse momento que eu apresento um pouquinho sobre a minha opinião a respeito do caso apresentado. E esse caso específico, eu acho que ele é bem complicado. Ele ficou muito famoso porque teve muita participação da mídia internacional para que o caso fosse solucionado o mais rápido possível. Então, durante o processo de investigação, várias histórias eram sendo criadas pela mídia para fazer com que o próprio casal fosse sim considerado culpado daquele crime. Não estou dizendo que eles não tiveram participação, que eles não são culpados, apesar de que eles já foram absolvidos, mas houve sim essa estratégia da mídia internacional de colocá-los como culpados antes mesmo da investigação ter acabado. Uma outra falha que eu acredito que aconteceu foi no processo de investigação por parte da polícia, porque quando você começa a investigar um pouco mais sobre o caso, analisar alguns vídeos, você consegue identificar que a própria casa, o próprio cenário de onde aconteceu tudo, foi totalmente invalidado. Muitas pessoas entravam e saíam e elas não estavam vestidas apropriadamente para fazer a investigação da perícia. Então, eu acredito que muitas das provas que tinham lá dentro da casa, elas foram perdidas nesse processo de investigação. Então, eu acredito que houve muitas falhas, tanto no processo de investigação, quanto nessa participação da mídia internacional em ficar noticiando o caso a cada minuto praticamente e inventando histórias a respeito dos envolvidos para que alguém fosse considerado culpado. No mais, eu acho que a história é muito estranha, muitas coisas que foram contadas não batem com a história, então cada um tinha uma versão e onde cada um tem uma versão, não é a versão real, porque se realmente fosse, a história seria uma só. Então eu acredito sim que as histórias que a Amanda contou eram muito estranhas. O próprio Rafael também disse em um momento que estava com a Amanda, depois disse que não estava. Então, assim, o próprio Rudy também, que teve uma participação, esteve na casa, disse que viu um homem saindo, depois disse que era a Amanda que tinha saído. Então, assim, as histórias não batem, né? E eu acredito que fazer com que a história real seja realmente encontrada faz parte desse processo de investigação. E eu acredito que houve muita falha exatamente nisso, né? Encontrar de fato o que realmente aconteceu naquele dia para que gerasse aquela tragédia com a Meredith, que realmente é o que aconteceu. Bom, agora eu quero saber a sua opinião, quero saber quem você acha que realmente cometeu esse crime, se você já tinha ouvido falar sobre esse caso, já tinha acompanhado em algum outro lugar sobre esse caso. E também eu quero que você coloque aqui embaixo caso você tenha algum caso que você queira que eu conte aqui no canal, porque eu posso estar selecionando para um vídeo posterior. Bom, é isso, espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever aqui no canal, também deixe o seu curtir e vamos para o próximo vídeo.